O jornal A Bola postou uma página inteira lá sobre o Patrick de Paula, hoje, hein? Na edição de hoje, ó. E diz aí do agente dele, que é o Juliano Bertolucci. Fala um monte de coisa a matéria. Eu fui perguntar para umas pessoas ligadas tanto ao Patrick de Paula quanto ao Palmeiras. Falaram que zero, que não tem absolutamente nada de verdade nisso aí. Que por 25 milhões de euros, que nem o Pascoal falou, o Palmeiras negocia, que o jogador está muito próximo de sair. Mas todo mundo nega isso. Benja, mas você acha que os caras inventaram? Mentira. Os caras inventaram. Mas eles mencionam o diretor novo de futebol do Palmeiras. Mencionam uma conversa, um diálogo, etc e tal. Cara, ninguém inventa isso, né, Benja? São jornalistas que têm alguma reputação. A Bola é um jornal importantíssimo e tudo mais. Eles falam que conversaram com o como é que chama o dirigente novo do que está no lugar do Alexandre Matos? Esqueci. Anderson Barros. Anderson Barros. E aí falam em valores e tudo mais e tal. Enfim. Não, mas vou te mostrar. Primeiro que a matéria fala o seguinte, ó. Anderson Barros. Cadê? Explicamos Anderson Barros. Então, aqui, ó. Anderson Barros é o diretor de futebol profissional do Palmeiras. Está para os paulistas como o Thiago Pinto está para as águias, né, do Benfica. Antes mesmo de os temas chegarem ao presidente Maurício Gagliotti e a investidora principal, Leila Pereira, que dirige a Crefisa, empresa que há anos suporta financeiramente o Verdão. Explicamos a Anderson Barros as informações que avançamos na edição de ontem, que Benfica e Palmeiras estariam a caminhar para um acordo, que a oferta seria 18 milhões de euros e que Juliano Bertolucci, agente do jogador, estaria a intermediar o processo. E então o discurso mudou. Aí põe lá como se fosse o Anderson Barros falando. Patrick é muito jovem e tem grande progressão. Está evoluindo muito e o clube entende que é um jogador valioso e deve permanecer conosco. Há muita gente olhando para ele, mas não temos ainda uma proposta oficial em nosso poder. É verdade. Cadê? É verdade que temos conversado com o Bertolucci e sabemos que ele tem essa relação boa com o Benfica. E ele transmitiu-nos esse interesse do Benfica no jogador. Ponto. Mas o Benfica não é o único clube que está a olhar para o Patrick. Aí ele fala que a seguir procuramos saber se o jogador tem de fato um preço. E afinal tem mesmo, só que inflacionado. O preço está definido. E o nosso presidente explicou isso em entrevista. 25 milhões de euros. Isso está falando como se fosse o Anderson Barros falando. É que eu não me lembro do Maurício Gagliotti dar uma entrevista dizendo que o preço estava em 25 milhões de euros. Perguntamos então se o Palmeiras aceitaria a oferta de 20 milhões caso o Benfica chegasse lá. Reagiu com boa disposição. Reagiu com boa disposição, rindo durante alguns segundos, mas não afastando a ideia antes de despedir-se de A Bola e dar resposta definitiva, dar resposta afirmativa ao convite para continuar a ajudar a acompanhar o processo de Patrick de Paula. É confuso isso. É confuso. Mas olha, eu perguntei para o staff do Patrick de Paula, falou, olha, não tem nada. Você pergunta para o Maurício Gagliotti, ele fala, o que tem é sondagem. Proposta, proposta, não tem nenhuma. E aí, ele fala, segundo ele fala que o Anderson Barros falou, que o nosso presidente falou, que por 25 milhões de euros vende. Eu não me lembro de ter ouvido o Maurício Gagliotti falar em alguma entrevista, falou, olha, por 25 milhões de euros eu vendo. O que o Gagliotti fala é que a multa, Pipa, é de 100 milhões de euros. É de 100 milhões, que é óbvio que acho que ninguém vai pagar 100 milhões de euros. Mas eu não vi ele falando que por 25 vendia, Pipa. Mas o jornal tem cravado algumas declarações e até informações.
Já não é a primeira vez que o jornal crava da participação da Leila nessa história, diz que se opõe a essa situação, cravou agora declarações do Anderson Barros. É um trabalho de apuração e checagem, que vai bem parecido com aquilo que eu tenho também. Mas aqui não diz que a Leila vetou o negócio. De novo a linha. Não. Aqui na matéria não diz que a Leila vetou. Aqui fala, Anderson Barros é diretor de futebol profissional do Palmeiras. O nosso jornal sabe que Leila Aí ele fala aqui, ó, ativa contra a venda do jogador. Ó, tá no parágrafo lida na primeira linha com vendas e reforços antes mesmo de os temas chegarem ao presidente Maurício Gagliotti e a investidora principal Leila Pereira, que dirige a Crefisa. Veja, no parágrafo abaixo desse último que você leu, diz: o nosso jornal sabe que Leila Pereira é voz ativa contra a venda do jogador por 18 milhões. Ah, é verdade. Agora que eu tô vendo aqui, é verdade, você tem razão. Você tem razão. O nosso jornal sabe que Leila Pereira é voz ativa contra a venda do jogador por 18 milhões de euros. Valor que chegou já informalmente à mesa do Palmeiras. O Gagliotti nega veementemente, ele fala que a Leila Pereira não tem absolutamente nenhuma interferência nisso aí. Ô Benja, eu só queria falar o seguinte, eu estava conversando com um jornalista amigo meu lá de Portugal, o que ele me falou foi o seguinte, ele conversou com alguns dirigentes do Benfica. Então, o raciocínio deles lá é o seguinte, eles pagaram 22 milhões de euros pelo Cebolinha, que é um jogador rodado de seleção brasileira que ganhou a Copa América com o Brasil, sendo um dos destaques da competição. Como é que o Patrick de Paula, que tem 3 meses no profissional, vale 25 milhões? E que por isso o Benfica não chega nesse valor. Foi o que o cara me falou. Eu falei, faz sentido. Se você paga, mas aí eu falei para ele o seguinte, o que eu acho é que o Grêmio vendeu mal. O Grêmio vendeu muito mal, Cebolinha, por 22 milhões. Eu acho que o Patrick, o cara perguntou para mim se era bom jogador, eu falei, tem muito potencial. Acho que vale um investimento desse. Mas eles estão levando em consideração isso, o preço que eles pagaram no Cebolinha para fazer uma oferta para o Palmeiras pelo Patrick de Paula. Fala, Pipo. Então, tem a questão da idade, né? Ele é muito jovem e outra coisa, esse tipo de jogador hoje tem sido vendido muito melhor do que esses 18 milhões. Até pelo potencial que ele tem e até se comparado a outros jogadores que deixaram o Brasil recentemente e por essa mesma linha de idade e também por valores que foram maiores. Eu acho que o Palmeiras, se vendesse até por 25 milhões, péssimo. Não é momento de vender o jogador. É aquela história. São duas coisas diferentes. Se eu sou o jogador, claro que eu gostaria de ir embora. Óbvio. É o que a gente falava a respeito do Bruno Henrique na segunda-feira. Jogar na Europa, jogar num grande clube, Liga dos Campeões, a vitrine que tem são outros 500. Agora, se eu sou o clube, ora Flamengo, ora Palmeiras, não vendo. Não vendo e nem quero vender. Por quê? Porque o Bruno Henrique, apesar da má fase, pra mim é um dos principais jogadores desse elenco no Flamengo. A gente sabe o potencial que ele pode chegar. E o Patrick de Paula hoje é o cérebro do meio campo no Palmeiras. É o principal jogador. Você arrebenta com os dois times. Se você perde o Bruno Henrique, se você perde o Patrick de Paula. Então são duas questões diferentes, são duas perguntas. Ô, Pipo, tem que perguntar qual a ótica que você quer que eu ache. Na ótica do Palmeiras, acho que não tem que vender nem por 25. Ô, Pipo, ontem você falou que a Leila tinha voz ativa nisso aí. Sim. Hoje, o jornal A Bola fala que a Leila tem voz ativa nisso aí. O Gagliotti falou que é zero, que não tem, ela não tem interferência nenhuma na venda de jogador. No final das contas, quem tá com a razão? Eu vou ficar com a minha informação. Além de tudo, porque a informação também do próprio jornal A Bola. São duas informações. Não tô dizendo que ela tem voz ativa, como eu falo, bater martelo, que ela assina cheque, que ela toma decisão pelo presidente. Mas que ela é consultada, é óbvio que sim. E não sei qual é o melindre da diretoria do Palmeiras em falar que consulta-se como uma profissional, que ela investe 100 milhões por ano no clube e quer ter o melhor da marca dela exposta em termos de qualidade no investimento dela, que é o time do Palmeiras.
Eu, se fosse patrocinador do Palmeiras, estaria preocupado sim. Como que o Palmeiras usa o dinheiro que eu invisto, quais as contratações que são feitas, qual que é o planejamento nesse ano, como que vai ser a montagem desse time. Óbvio, porque o time estando bem, a minha marca está sendo melhor exposta. O time estando mal, obviamente que a minha marca não vai ter o retorno necessário de venda, de merchandise, de tour, de apelação de mercado. São N fatores. Não sei qual é o problema. Ainda mais ela que é conselheira, ou seja, tem um cargo efetivo no clube e que é uma potencial candidata à presidência do Palmeiras por essa atual diretoria, pela situação. Então não sei qual é o melindre, qual é o problema. Ainda mais ela que geralmente sempre dá entrevistas falando. E ontem eu trouxe até a entrevista que ela deu para Marília Ruiz no blog dela, de que sim, ela tem liberdade para participar de conversas, que eles conversam, que se falam. No ano passado, ela foi a primeira pessoa a dar a demissão do Mano Menezes antes da diretoria do Palmeiras anunciar 1h30 depois da coletiva. Então, assim, sabe, algumas coisas eu não engulo e tenho o direito de não acreditar. As pessoas podem negar, eu tenho o direito de não acreditar. É simples, não tô chamando ninguém de mentiroso. Eu tenho o direito de não acreditar. Não boto minha mão no fogo por ninguém que eu não conheça. Ponto, é apenas isso. Eu fico com a minha informação. Claro que ela se preocupa com isso. Óbvio, agora que o Palmeiras está encaixando, agora que tem um grande potencial de venda que é esse menino. Pode até ser que esse menino se torne um ídolo do Palmeiras e a marca dela exposta com o Patrick de Paula ganha ainda mais repercussão. São camisas sendo vendidas, o número do Patrick de Paula. Claro que tudo casa. É óbvio que ela tem que ter participação. Tem que ser consultada sim. É a patrocinadora principal, investe 100 milhões por mês no clube. Só isso. Por mês não, por ano. Não, são 100 milhões por ano. Por ano. São 100 milhões por ano.